Décima palavra ou décimo mandamento, leitura em Êxodo capítulo 20, versículo 17. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, nós te louvamos por esse dia, momento de culto, de estudo da tua palavra. Momento em que o Senhor, ó Deus, tem nos alimentado, nos fortalecendo através das palavras de vida. Esse alimento, ó Deus, que não é material, mas que nos dá muito mais vida do que qualquer outro alimento. A tua palavra, os teus ensinos, os teus mandamentos, tudo, ó Pai, o que o Senhor deixou para nós através da revelação na Bíblia Sagrada, que servem para iluminar os nossos caminhos, para que possamos andar não conforme o nosso próprio coração, conforme o nosso pecado, a nossa cobiça, mas conforme a verdade do Senhor e a tua palavra. Que o Senhor mais uma vez venha iluminar as nossas mentes para entender a tua palavra, desejar praticá-la, ó Deus, e realmente confirmar, ó Deus, com os nossos corações, aquilo que o Senhor Deus tem para nós. Obrigado, ó Pai, por tudo que já estudamos até esse momento, e por esse momento, ó Deus, de conclusão desse estudo, mas um momento, ó Deus, de reflexão, ó Deus, sobre o importante mandamento do Senhor. Nós assim pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Esse mandamento, o 10º mandamento, traz algo muito atual. Talvez não atual pelo que está escrito aqui no sentido de cobiçar servo, serva, boi, jumento, mas o cobiçar o que é do próximo. Às vezes a gente tem uma relação interessante com o que é do próximo. A gente vê alguém tendo alguma coisa e a gente olha e talvez deseja, e não ter a coisa que o outro tem, mas desejar o que tem, o que é do outro, desejar o que o outro não tem aquilo. Sentimentos como inveja, como cobiça, estão no meio de nós. Este mandamento, como muitos outros, aparentemente, a gente poderia dizer, como aquele fariseu: obrigado, Senhor, pois nunca cobicei nada do meu próximo, nunca matei ninguém, nunca roubei, né? Como um bom fariseu a gente poderia dizer assim. Mas se nós percebemos a profundidade dele, e este é um mandamento que se peca com o coração, né? Você não consegue ver cobiça, você consegue ver alguém matando o outro, alguém adulterando e assim por diante. Mas a cobiça está na mente, no coração, então é muito mais fácil pecar desejando ser como o outro, ter o que o outro tem, cobiçando algo que realmente está fora dos padrões para nós, né, financeiros. E sim, irmãos, pecamos neste mandamento. Em 1 Timóteo 6,10, a Bíblia diz que alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Por causa do que, irmãos? Por causa da cobiça. Cobiça pode trazer em nós o desviar da fé. E nós vamos entender bem por quê. Porque a cobiça é idolatria. O cobiçar é desejar algo de forma a colocar aquilo como o meu alvo, como o meu desejo maior. Quando que o nosso desejo maior deve ser
glorificar a Deus, amar a Deus. A nossa ambição deve ser ambição cristã. Então, cobiça é um pecado sério. Você começa a cobiçar as coisas, a primeira coisa que você vai deixar é a sua fé. Você não vai desejar mais Deus, porque os seus olhos estão em cobiçar alguma coisa. Tiago 4, versículo 2 fala que os cobiçosos nada alcançam. Cobiçais e nada tendes. Nunca vai alcançar. Mesmo porque a cobiça, ela se expressa num vazio, em que você deseja e nada tem. A cobiça é o simples desejar. E quando você consegue alguma coisa, aquilo já não tem importância para você, porque o seu desejo é cobiçar. Cobiça e nada tem. Porque o cobiçoso, o que ele deseja está sempre apenas na mente, nos desejos. Nós vamos ver um pouco disso também. A cobiça tem como raiz a inveja. A inveja é um sentimento muito ruim e perverso. Diz a palavra em Tiago 3, 14 a 16. Qual é o 10º mandamento? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não desejarás a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. O que esse mandamento ensina então, irmãos? O grande ensino do 10º mandamento é contentamento. Pleno contentamento. O inverso, o contrário da cobiça é o contentamento. A palavra fala sobre contentamento, ensinando a respeito de que nós devemos entender e valorizar uma vida que aprende a viver com o que tem. E por que a gente deve aprender a viver com o que tem? Porque o que nós temos, o que nós somos, aonde nós estamos, com quem nós casamos, o que nós comemos, tudo vem de Deus, é presente de Deus. E nós devemos viver contentes. Filipenses 4, texto muito conhecido, de 11 a 13, fala que Paulo, ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Em tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Por que Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância? A chave está no versículo final aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não disse que a questão do contentamento é um pecado da idolatria? É a cobiça. É interessante pensar que Paulo diz que ele aprendeu a viver contente como humilhado e também como ser honrado. Alguém pode perguntar, mas tem jeito de ficar descontente quando você é honrado? Tem, né? O descontentamento não está relacionado à pobreza. Às vezes a gente pensa que é isso, né? Ah, como eu vou ficar contente? Eu estou doente, eu estou pobre, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas o descontentamento está relacionado a um estado de espírito. O ser descontente, ele é descontente em toda e qualquer situação. Ele é descontente quando ele é humilhado, ele é descontente quando ele é honrado. E uma vez perguntaram para um homem chamado Rockefeller quanto era que era necessário para ser feliz.
quanto dinheiro é preciso para ser feliz? Sabe qual a resposta dele? Um pouco mais. Essa sensação do cobiçoso, do descontente. O que você precisa para ser feliz? Um pouco mais. Qual o salário bom? O meu e um pouco mais. Aumenta o salário para ver. Mas qual é bom? Um pouco mais. Então, independe do lugar que você está. Você sempre quer um pouco mais. Isso é pecado. Duro, né? Mas é verdade. Isso é pecado da cobiça. Nós precisamos aprender a viver contente em todas as situações. Eu disse que a resposta está no tudo posso naquele que me fortalece. Por quê, irmãos? Você só vai aprender a viver contente quando o Senhor for a sua fonte de alegria. Paulo, na presença do Senhor, ele diz: com o Senhor me fortalecendo, com o Senhor ao meu lado, estou feliz. A felicidade não está nas coisas. A felicidade está principalmente no Senhor. A gente vê isso também em 1 Timóteo capítulo 6, de 6 a 10, depois 17 a 19, quando fala: grande de fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Repare que está junto aqui, piedade e contentamento. O que é alguém piedoso? É alguém que vive com o Senhor, é alguém que está na presença do Senhor. E essa piedade vem junto com o contentamento. É um grande lucro. Depois ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos ou alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Você tem de um lado a piedade com o contentamento e do outro lado o amor ao dinheiro. E aqui inclui tudo, irmãos. O amor ao dinheiro está relacionado ao amor a qualquer coisa, à mulher do teu próximo, ao servo do teu próximo, à serva, ao boi do teu próximo, seu jumento, seja o que for. É muito comum hoje em dia a gente passear, em shopping. Hoje em dia tem lojas virtuais. Você faz aquelas passeadas em lojas virtuais e faz a simulação de compras de joias de tantos mil reais. Você nunca vai comprar, ou pelo menos espero que você não compre, porque o seu orçamento não dá para aquilo. É uma forma de cobiça isso, será? Às vezes nós estamos sonhando com vitrines, olhando vitrines e desejando tantas coisas. E do simples interesse de conhecer, de ver, de apreciar alguma coisa, para a cobiça, está uma linha muito fina. De repente, nós estamos vivendo como alguém descontente, que busca aquilo que não é melhor. Contentamento. A chave está na alegria do Senhor. Quando a gente pensa em prosperidade, olha como nós somos cobiçosos. Qual que é a primeira palavra, a primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente pensa em prosperidade? Piedade ou dinheiro? Não é dinheiro? Prosperidade está relacionado apenas ao dinheiro? Alguém próspero. Quem é próspero? Repare que se você perguntar para alguém, ou se alguém perguntar para você, como foi o seu ano? Você vai falar, foi muito bom. Por que foi bom? Porque esse ano eu consegui comprar a minha casa, eu arrumei um emprego melhor. Até fiquei doente, mas logo fui curado. Talvez a gente não pegue e fale, esse ano foi muito bom, porque eu fiz a minha profissão de fé, li a Bíblia, não faltei em nenhuma escola dominical,
foi muito próspero. Realmente, irmãos, se nós não tivermos esta ambição cristã, vai ser muito difícil nós termos contentamento. E vai ser muito difícil a gente não pecar no 10º mandamento. Porque a ambição vai mover o nosso coração, o nosso desejo. E aí nós vamos partir para a busca do reino material e não do reino espiritual. Quando a gente lê o texto de Malaquias, 3:10, que fala que nós devemos entregar os nossos dízimos na casa do tesouro, e depois fala: abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Algum lugar falou que você vai ficar rico? E a ideia principal que a gente tem, abrir as janelas dos céus e cair um monte de moeda de ouro. Mas não é aí o fator principal, Se eu entregar os meus dízimos, eu seria alguém abençoado. Em primeiro lugar, espiritualmente. O que virá sempre será bom. Se vem fartura, estarei contente. Se ainda tiver alguma dificuldade, e como não ter dificuldades nos dias de hoje, irmãos, quando tudo é gastar. Até aqueles antigos passeios que eram bonitos e de graça, na natureza. Hoje as pessoas mapeiam a natureza, põem um guia lá cobrando, você tem que alugar uma roupa especial para andar na natureza, você tem que alugar um lugar lá para pagar o aluguel para guardar o carro, pagar para entrar na natureza. Está tudo pago hoje, irmãos. E é difícil viver com o padrão mínimo de vida que se tem hoje, que o mundo prega hoje. Por isso é difícil viver contente, conforme o mundo ensina que deve ser o padrão de contentamento. Mas quando a gente tem o referencial correto, de que a minha maior riqueza é Jesus, é encontrar a Cristo, é buscar a piedade. E repare que essa riqueza, irmãos, está ao nosso acesso. Todo mundo tem a Bíblia, a gente tem a igreja, os irmãos, a gente tem as músicas para louvar ao Senhor. Hoje você tem acesso a congressos que antes não tinha, Algumas coisas que eram caras antigamente, hoje com a internet você pode ouvir pregadores do mundo inteiro, ler a palavra de Deus, estudar, ler livros. A oração não custa nada. E toda essa riqueza à disposição de nós. O trabalhar na obra do Senhor, à disposição de nós. Ninguém vai reclamar que você está trabalhando. Todo mundo vai te ajudar para que você trabalhe mais, sirva mais a Deus. Esse é o reino. Então, nós podemos ser assim felizes. Hebreus 13, 5-6 diz: seja a vossa vida sem avareza. E para ter uma vida sem avareza, mais uma vez aparece o quê? O contentamento. A gente pensa em avarento, Uma pessoa velha, uma pessoa chata, que briga com todo mundo. Mas a avareza aqui está relacionado a alguém que quer mais dinheiro, que quer mais coisas. Isso é o avarento. Contentai-vos com as coisas que tendes. E repare por que você deve contentar. Porque de modo alguma te abandonarei, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. O que o texto está dizendo é que tudo que nós precisamos para viver, nós já temos, que é a presença do Senhor. Estarei convosco, estou ao lado de vocês. Portanto, contentai-vos com as coisas que tendes.
no lugar de dizer, me falta isso. Está chegando mais um Natal, aí eu não posso fazer a festa que eu gostaria de fazer? Comprar os presentes para todos? Diga, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, porque Ele está ao meu lado. Como nós cantamos, ao meu lado sempre estás, este Senhor que é o meu pastor. Efésios 1:3 diz, bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção material, sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Por que Deus é bendito aqui, irmãos? Porque Deus tem nos abençoado. Imagine se Deus esperasse a nossa bondade, a nossa santidade, esperasse a nossa piedade em buscá-lo para nos abençoar espiritualmente, irmãos. Estaríamos todos mortos, secos. Mas apesar de tudo, Deus tem falado aos nossos corações, nos abençoado espiritualmente. O Espírito Santo está ao nosso lado, tem nos abençoado. Ele tem ciúme de nós. Tiago 4 diz isso. É com ciúme que por nós anseia o Espírito. Por que Ele tem ciúmes de nós, irmãos? Por causa da nossa cobiça. Esse texto diz, de onde procedem as guerras, contendas, os prazeres? Da cobiça. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais, nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Vocês não têm nada. Não têm por quê? Não pedem. E pedir o quê? É claro que ele está falando sobre pedir as bênçãos de Deus. Pedir o conhecimento espiritual. Agora, enquanto nós pedimos apenas o material, pedis para esbanjardes em vossos prazeres. Eu acho que dificilmente a gente pode falar que tem nos faltado alguma coisa básica mesmo. E aquela regrinha básica de, na hora de comprar, perguntar, eu preciso disso. Não dá mais para fazer assim, senão a gente não vai comprar nada. Quando você compra alguma coisa, a pergunta mudou. Você tem que perguntar assim, eu vou gostar disso? Isso vai fazer bem para mim? É algo de prioridade para o meu desejo? A gente deveria falar para a minha cobiça, Aí vai lá e compra. É porque vai ser muito útil para o meu ego. E aqui diz, então, vocês estão pedindo mal, só para esbanjar. E aí ele é duro, diz, vocês não estão compreendendo que a amizade desse mundo é inimiga de Deus. O desejo, o seu desejo, a sua cobiça, essa amizade ao mundo, te afasta de Deus. Por que cobiçais e nada tendes? Alguém pode pensar, lógico que tem um monte de coisa, eu cobiço, eu compro. Nada tendes, porque todas essas coisas são nada. Como eu disse, vão continuar o vazio. Eu quero mais. E também porque nenhuma dessas coisas é a verdadeira bênção. Porque o desejo por Deus e a busca por Deus é a única coisa que vai satisfazer o nosso coração. E aqui diz, interessante que ele diz, quem quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. E é com ciúme que por nós anseia o Espírito. Essa comparação, de casal, Espírito como alguém que tem ciúme, dá a ideia de marido e mulher um pouco, Pensa, como é possível alguém que tem uma esposa e fala, minha esposa, você é linda, maravilhosa, mas com licença que eu vou cobiçar
outras mulheres do mundo. É assim que o Espírito Santo se sente, né? A gente vive falando, Deus, o Senhor é lindo, maravilhoso, ó Espírito querido, mas fique aí na igreja, fecha direitinho a porta, diácono, para o Espírito não sair atrás de mim, né? Que eu tenho uma semana para cobiçar as coisas desse mundo. Mas eu amo o Senhor, Espírito Santo. É com ciúme que o Espírito Santo anseia, por nós anseia. Ele percebe isso. Deus sabe que nós, de certa forma, falamos que o amamos, mas buscamos outras coisas. Perceberam, irmãos, como esse mandamento é duro para nós, né? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se nosso fim principal não é esse, irmãos, nós estamos vivendo o quê? A cobiça. Repare que agora, então, nós podemos voltar ao primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Não é isso que nós acabamos de falar? Quem busca a cobiça está colocando outro Deus diante do Senhor. Toda essa palavra, irmãos, ela é muito importante para nós. Logo após os 10 mandamentos, lá na confissão de fé tem uma pergunta. Será que alguém é capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? Nem perfeitamente, nem imperfeitamente, né, irmãos? Ninguém é capaz de guardar os 10 mandamentos. Mas então, irmãos, como é que fica? Como é que nós ficamos? Nós reconhecemos que nós somos salvos por Cristo, não por obras da lei. Porque se fosse pelas obras da lei, nós estaríamos perdidos. Ele nos justificou. Isso não quer dizer que nós somos perfeitos, somos santos e não pecamos mais. Isso quer dizer que Ele nos declarou justo, mesmo ainda sendo pecadores. Mas a salvação de Deus, ela é tão maravilhosa, ela é tão poderosa, que ela instaura em nós um processo de santificação, na qual nós desejamos aprender de Deus, confessar os nossos pecados, conhecer a lei de Deus e crescer nos mandamentos do Senhor. Só seremos perfeitos quando estivermos nos céus. Mas desde já, toda a palavra de Deus é importante para nós. Por isso nós devemos estudá-la e buscar compreendê-la. Por que nós estudamos os 10 mandamentos, irmãos? Porque cremos que é um resumo de toda a palavra de Deus. E como se resume os 10 mandamentos? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esta é a lei de Deus. Ame e faz o que quiseres. É a frase de Lutero. Ame a Deus. Ame ao próximo. E assim estará cumprindo o que a lei de Deus nos ensina. Muito nós temos a aprender, irmãos. E mais do que aprender, nós temos que dar muita importância a tudo que ouvimos e aprendemos na lei de Deus. Nós temos que orar, esquadrinhar os nossos corações, confessar os nossos pecados, reconhecer que somos pecadores, buscar nos aproximar mais de Deus. Como está a minha vida? Como está a tua vida? Essa é a pergunta que nós temos que fazer nessa noite.
e o quanto eu me interesso pela palavra de Deus e buscá-la, em buscar transformar a minha vida segundo essa palavra. Que Deus assim coloque em nós, irmãos, um desejo mesmo de seguir a palavra. Pois agora nós não seguimos a letra como umas regras, né? O Espírito Santo amoleceu o nosso coração, ele amolece o nosso coração, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne. E esses mandamentos, eles são soprados nos nossos ouvidos, a cada momento, ensinando o que nós devemos fazer. E a nossa função é cumprir, seguir aquilo que o Senhor Deus tem nos ensinado. Nós vamos ficar em pé, nós vamos orar a Deus. Depois nós vamos cantar mais uma vez esse cântico, Senhor, meu pastor. Deus querido, nós te louvamos por esta hora, Deus. Agradecemos ao Senhor, porque só o Senhor é aquele que nos dá a vida, é aquele que nos dá, ó Deus, a paz. E só através do Senhor, ó Pai, nós podemos amar a Tua palavra, podemos entender que a Tua palavra contém e é o caminho, ó Deus, ao qual devemos andar. Ó Pai amado, que o Senhor nos ajude. No mundo onde a cobiça está em todo lugar, em todo canto, ó Deus. O mundo hoje deseja as melhores roupas, as melhores coisas, comidas e tantas coisas, ó Deus. Mas que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. E não coloque nenhum desses ídolos no lugar do Senhor, ó Pai. Que possamos buscar o Senhor, reconhecendo que as demais coisas serão acrescentadas, e o Senhor nos dará tudo que seja necessário para nós vivermos. Mas que nós não coloquemos o nosso coração em nada desse mundo, ó Pai. Que nós não tenhamos amor, ó Deus, às coisas desse mundo, a amizade com esse mundo, a ponto de buscá-las no lugar de buscar o Senhor, ó Deus. Ó Pai amado, como a Tua palavra nos ensinou nesta noite, se vivemos da cobiça, nada temos, nada teremos, Senhor Deus. Portanto, nos ensine a buscar o Senhor e a ter o maior tesouro que alguém pode encontrar. Ó Pai amado, que o Senhor nos ajude a viver conforme a Tua palavra, conforme esses mandamentos, ó Deus. Falamos tão pouquinho sobre cada um deles, mas que a cada dia possamos ler a Tua palavra, possamos examinar nela a vontade do Senhor para nós, ó Deus. Que não venhamos a buscar na Tua palavra apenas consolo, apenas bênçãos, mas que venhamos a buscar na Tua palavra, ó Deus, os Teus ensinos santos, a Tua lei, ó Pai, aquilo que o Senhor ordena que nós devemos cumprir. Venhamos buscar na Tua palavra como nós devemos ser, ó Deus, como nós devemos agir. Tenha misericórdia de nós. Somos pecadores, ó Pai. Transgredimos a Tua lei, ó Pai. Mas cremos que se o Senhor, ó Pai, quiser, podemos ser santos. E o Senhor quer isso, ó Pai. Que possamos ser mais santos. Mais, ó Deus, pertencentes ao Senhor realmente. A começar aqui nesta terra, ó Deus. Conforme a revelação do Senhor, da Tua palavra. É isso que nós pedimos, ó Deus. Agradecidos em nome de Jesus. Amém.